Quando definimos diferença de potencial, falamos que a DDP nada mais é do que a diferença entre a vontade de um elemento em receber elétron com a vontade do outro elemento também em receber elétron, como nesse caso indicado aqui na tela, aqui embaixo, tá? Aí, logicamente, você me pergunta, mas Everson, como que os químicos sabem dessa vontade que o elemento, aqui no caso do seu exemplo, o cobre, tem para receber ou o zinco para receber? Como que isso é medido? Então, se essa é a sua dúvida, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos uma maneira fácil de entender a química. Hoje iremos falar sobre o potencial padrão. Como que os químicos determinam a vontade de um elemento em doar ou receber elétrons? Vamos lá. A questão ficou nisso daqui. Essa era a nossa pergunta. Como que eu sei como o cobre, quanto é a vontade? Como que eu posso medir esse valor? Porque a gente tem que medir, a gente tem que dar um valor, tem que quantificar, tá? Seria mais ou menos dizer para você o seguinte: aqui eu estou gravando a minha cidade é Ribeirão Preto. A cidade de Ribeirão Preto está numa certa altitude. Te falo que Ribeirão Preto, a altitude de Ribeirão Preto é 546 metros. Mas 546 metros em relação a quê? E obviamente que você que está aí do outro lado já me disse, horas Everson, em relação ao nível do mar. Exato. Então um dia lá os homens falaram, olha, nível do mar é 0 metros e tudo que tiver acima do mar vai aumentando. Então, Ribeirão Preto está aqui, 546 metros acima do nível do mar. Então, houve a necessidade de definir o zero. Então, se os químicos querem quantificar essa vontade do elemento em receber, essa vontade do elemento em doar elétron, se a gente quer quantificar, a gente precisa de um zero. Tem que começar de algum lugar. Eis que foi definido então como zero o eletrodo padrão de hidrogênio. Padrão por quê? Porque a gente estabelece algumas condições. Por exemplo, a solução aqui, o eletrodo está mergulhada, é uma solução de 1 mol por litro do ácido sulfúrico. Esse eletrodo de hidrogênio, ele é montado da seguinte maneira. A gente tem aqui a solução do ácido. A solução do ácido tem os íons H3O+, ou H+, tá? Aqui vou ter o gás hidrogênio e uma placa porosa de platina. Por quê? Porque assim o gás hidrogênio vai entrar em contato com a platina. Então aqui nesse eletrodo podemos ter essa reação aqui, H+ recebendo elétrons e se transformando em H2. Vou fazer um balanceamento aqui. Os químicos definiram esse eletrodo, esse polo, toda vez que estiver combinado numa pilha, ele vai ter um potencial de redução, um potencial padrão de redução igual a 0,0 volt. Então esse é o nosso zero. Esse eletrodo aqui é o nosso nível do mar, tá? Altitude zero. É o eletrodo de hidrogênio. A partir dele, eu começo a comparar os outros elementos, a tendência dos outros elementos. Por uma questão prática, a gente trabalha sempre com potencial de redução. Depois nós vamos falar em outro vídeo, vai aparecer aqui no card, nos vídeos finais, o vídeo sobre a tabela dos potenciais. E ali eu vou te explicar de novo sobre o potencial padrão de redução, tá? Então veja, quando eu pego esse eletrodo e combino com um eletrodo de zinco, o que vai acontecer aqui?
Nesse processo, vamos perceber que o zinco vai perder elétron para o hidrogênio. Então, o hidrogênio irá receber elétron. Então, a reação química que vai ocorrer aqui vai ser essa, ó. Zinco, calma que o 2 mais é depois. Zinco perde elétron pro hidrogênio. Então, desse lado, quem reage é o H+. O zinco se transforma em zinco 2+, e o hidrogênio em H2. Vamos pôr um 2 aqui para balancear. Então, olha lá, ó, saíram 2 elétrons. Então, nesse caso aqui, o zinco vai sofrer o fenômeno da oxidação. O zinco vai oxidar. Pegando um multímetro, nós vamos medir isso daqui, ó, 0,76. Isso quer dizer, a DDP dessa pilha, a DDP dessa reação aqui é de 0,76 volts. 0,76 volts. Então, olha que interessante. DDP é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Quem tem menor potencial de redução é o zinco. Por quê? Porque o zinco vai oxidar. Então, o potencial de redução dele é menor que do hidrogênio. Então, olha só, 0,76 é igual ao potencial de redução maior, que é o do hidrogênio, menos o potencial de redução do zinco. Potencial de redução do zinco. Zinco, 2+, zinco 0. Então, chegamos que a vontade que o zinco tem para reduzir é de menos 0,76 volts. Pronto. Se esse era o nosso problema, determinamos então a vontade que o zinco tem para reduzir. Poxa, Everson, mas deu negativo? Então, lembra naquela reação da pilha de Daniel? Ele não reduz, ele oxida. Porque a vontade que ele tem de reduzir é pequena. Então, quer dizer, a vontade de oxidar dele é maior, tá? Só para a gente fixar bem esse conteúdo, vou te mostrar um outro exemplo. No caso do cobre, olha o que indica aqui o nosso multímetro. 0,34 volt. Só que nesse caso, o que está acontecendo? Ó, o elétron está fluindo do hidrogênio para o cobre, ok? Então, na reação, nós temos o H2 mais o cobre 2+, se transformando em cobre 0 mais 2H+. Então, o cobre está sofrendo o fenômeno da redução. Se o cobre sofre o fenômeno da redução, o que eu deduzo? Que ele tem o potencial de redução maior. Então, vamos lá no cálculo da DDP. DDP é o potencial padrão de redução maior menos o potencial de redução menor. 0,34. O potencial de redução maior é o do cobre. Cobre 2+ barra cobre 0. E o menor é do hidrogênio, 0. Pronto. Nós chegamos então que o potencial de redução do cobre 2+ para cobre 0 é mais 0,34 volts. Ok? Então, quando eu volto aqui para a pilha, nós vamos entender exatamente isso. Lembra? Ó, potencial de redução do zinco menos 0,76 volts. Potencial padrão de redução do cobre mais 0,34 volt. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Aqui é uma barrinha, né? Olha lá, ó. Potencial padrão. Então, se eu quero calcular a DDP, o
que eu faço? Maior 0,34 menos o menor, menos 0,76. E isso justificou 1,10 volts. Então, os químicos, sabendo os potenciais de todos os componentes, de todos os elementos, podemos então calcular a DDP de qualquer pilha. Tudo bem? Beleza. Entendeu então a lógica da DDP? Entendeu então a necessidade do eletrodo de hidrogênio? O eletrodo de hidrogênio é o nosso nível do mar, o eletrodo de hidrogênio é o nosso zero. E a partir dele eu determino os potenciais dos demais elementos químicos. Se você assistiu esse vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Mete o dedo nesse botãozinho vermelho aí embaixo, não custa nada, não vou te cobrar nada, por isso nem o YouTube, tá? E você, lógico, sendo inscrito do canal, vai sempre receber notificações, porque toda semana tem coisa nova e coisa que tenho certeza vai te interessar muito aqui no tutorial de Química. No mais, bons estudos!